do Endogamia da Comunicação. Foi um artigo que a gente apresentou na Compós em 2015, se não me falha a memória. E o que a gente fez aqui, basicamente, foi utilizar a base de dados do Lattes para investigar as colaborações e os projetos em conjunto de pesquisadores da área de comunicação e de ciências da informação e turismo, que a CAPES chama de CSA1, ou CSAI, como aparece impresso. O que a gente achou, analisando os dados, utilizando a análise de rede, é que as colaborações na área de comunicação são super incipientes, são basicamente orientadas e restritas às instituições de pesquisa onde os pesquisadores trabalham, e que há muita pouca colaboração para além das instituições onde eles trabalham e além do estado, da localização geográfica onde esses pesquisadores se encontram. É um debate bem interessante que tem tomado conta na área de comunicação recentemente, na lista da Compós. Tem havido bastante discussão sobre o estado da área, a gente não lê nós mesmos, por que nós não lemos nós mesmos, as revistas são boas, não são, e se não são, por que não são, qual o perfil do artigo científico que acaba sendo publicado. E acho que esse artigo vem em boa hora, porque ele, na verdade, oferece uma estimativa, né, e um diagnóstico da área, do ponto de vista de colaboração, que, embora não seja dos melhores, embora a situação seja um tanto quanto frágil e incipiente, pelo menos é um diagnóstico confiável. Afinal de contas, a base de dados é supostamente universal e se aplica a todos os pesquisadores da área. Então, nossa expectativa, embora não confirmada, é que esse artigo pudesse ser utilizado como um meio para alimentar essa discussão. Hoje a gente apresenta dados, inclusive, uma série de dados métricos para fazer a comparação da comunicação com as ciências da informação, por exemplo. Mas, obviamente, nada disso ocorreu. Acho que ninguém leu o artigo e vai permanecer ignorado como é a maldição da área. Mais do que assistir o vídeo, é interessante também que quem está assistindo possa ler o artigo também, participar dessa discussão e acompanhar um pouco mais o que está acontecendo na área. Um outro resultado, por exemplo, que a gente encontrou é que as colaborações elas tendem a acontecer mais frequentemente na área de informação do que na área de comunicação. Talvez pelo caráter das pesquisas ou pelas características da área, mas a quantidade de colaborações é muito maior proporcionalmente, enquanto que a quantidade de programas de informação é muito menor proporcionalmente. Então, talvez tenha poucas colaborações na área de comunicação. E essas colaborações tendem a ser vinculadas mais à instituição do que a outros fatores. Eu acho que outra coisa que é muito importante, eu acho que um dos achados que é fundamental nesse artigo é justamente o fato de que as pessoas dentro da área de comunicação não costumam colaborar entre si. Eu acho que aí é a coisa mais importante que a gente tem para observar, né? A gente não colabora, a gente não produz pesquisa em conjunto. Eu acho que isso é um diagnóstico fundamental. Parece que a gente não procura os nossos pares, a gente não procura as pessoas que estão fazendo pesquisas semelhantes às que a gente está fazendo, né? E estabelece aí grupos de colaboração e produz artigos em conjunto, pesquisas em conjunto. Então, eu acho que isso é talvez uma característica da área que está sendo, talvez, possa ser alterada, né, a curto e médio prazo, mas eu acho que isso é muito importante, porque em outras áreas a gente vê que existe muito mais colaboração entre pesquisadores que estão no mesmo nicho, e na comunicação a gente vê que tem nichos, né, de pesquisa, e esses nichos que são grupos não falam entre si. Cada um está na sua seara, né, lá no seu cantinho, e não existe colaboração. Então eu acho que aí a gente também tem um diagnóstico importante para a gente poder compreender um pouquinho melhor como é que essas áreas se articulam, né, e quais políticas a gente poderia assumir para fazer mudanças e inclusive, para qualificar os nossos programas, né, e as nossas pesquisas.